हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम आके। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्वशक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबर वार हो जाते। हर शक्ति के वरदान को समय पर मान ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, वो हर शक्ति हाजिर होनी है। लेकिन वरदान के प्राप्ति के मालिक बन के स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर सेटो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Om Shanti. Love for solitude and practice concentration. I am a soul with elevated sanskars. Practice of yoga. I am a soul with divine sanskars. Com sanskars divinos. My original and eternal sanskars. Meus sanskars originais e eternos são muito elevados. Quaisquer sanskars comuns eu tenho no presente momento estão se tornando divinos ao serem coloridos com a cor da companhia de Deus.
pensamentos em ordem para transformar meus sanskars comuns. Quais coisas eu preciso prestar atenção? Qual esforço especial devo fazer por isto? No mundo de hoje, todo mundo está muito enrolado com tumulto nas políticas, no valor de tudo e o sofrimento do karma e religião. Para proteger você disso, tenha concentração e seja aquele que fica em solitude. Ao estar em solitude, vocês facilmente estarão concentrados. Om Shanti, welcome to Om Shanti, bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é dia 22. Amor por solitude e prática de concentração. Tópico de hoje, eu sou uma alma com sanskars elevados. E agora vamos ouvir a Mohini Didi. E depois vamos ter chit-chat com Didi e Eric. Om Shanti, everyone. Shanti a todos. Ok, mantendo-se bem, Spiritually well, physically well. espiritualmente bem, fisicamente bem, certo? Definitely is Baba's blessings. Definitivamente são as bênçãos de Baba que a gente se mantenha bem. Turbulence Há tanta turbulência outside. no mundo lá fora, Outside world has, Baba said, no so mundo lá many fora. types of disturbance. Baba diz que há muitos tipos de distúrbios Economical, social, políticos, econômicos, sociais, but we all mas not nós influenced by that. não somos influenciados por isso. We always remember A gente sempre se lembra blessing. da bênção de Baba. Especially today, Baba is saying, Especialmente hoje, Baba looking at us disse: olhem para as nós image como uma of imagem different kinds of awareness. de diferentes tipos de consciência. And for today, our E homework para for hoje, tomorrow, o trabalho para amanhã the awareness é a of an consciência elevated soul. de que eu sou uma alma elevada. Many people ask, what is Muitas elevated? almas perguntam: o que é elevado? Is higher. É Generally, elevation alto. means higher. E geralmente uma elevação significa algo alto. Could be beyond, Alto pode ser além, could be great. alto pode ser grande. So this Então, awareness that I am an elevated soul, esta consciência de que eu sou uma alma elevada, we can add today's blessing which nós Baba said. podemos colocar a bênção de hoje que Baba Always disse. remember, I am Sempre se Master lembrem Almighty. que eu sou o Master Todo-Poderoso. I think whenever Eu we acho que find quando a gente two things, descobre one is when que a há duas coisas, situation comes, we uma practice something. é quando uma situação vem para praticar alguma coisa Other is we constantly e a do gente that. usa, e a outra é ser There is constantemente enough bom. power. Então, que haja poder suficiente, prática suficiente, hábito suficiente. So it becomes natural. Então, isso se torna natural naquela época. As a student, Como um estudante, properly all vocês the time. estudam todo o tempo. Say now is the time of examination. Ou a gente fala, agora é a prova, a gente vai Sometimes estudar. we do that. Algumas vezes a gente faz isso. We wait for Então, a gente não deveria esperar situation to arise. para a situação And I nascer. say, oh, I have to use it. E aí eu digo, agora eu tenho que usar. Mas como While listening to Baba, I was thinking, ouvindo a Baba e pensando, most of us know, a maioria de nós sabe, have the awareness. I tem a have consciência understanding, but as Baba said, de todo o tempo. Então o Baba we disse, use it all the time. a gente não usa isso todo o See, tempo. there is a situation. Então, vamos dizer que há uma situação. So we immerse that state
Então a gente emerge esse estágio and I say, oh, I am master e a of gente all. diz, eu sou o Master Todo-Poderoso. So build that awareness. Então, ter essa consciência, Or if I had been practicing, ou se eu estiver praticando, let's say tomorrow whole day we practice. vamos dizer que amanhã, durante todo o dia, a gente So I pratique. Eu master sou of uma alma elevada, eu sou so that o the power Master Todo-Poderoso. Então, awareness o poder na nossa consciência will help us vai nos ajudar a encarar, solve any a situation dissolver qualquer in a situação very natural way. I de don't modo have muito to natural. especially make effort at that time. E a gente tem que fazer esforços especiais, não tem que fazer esforços especiais para So aquilo. my Então, attention went to a my minha mind atenção vem that para we should be constantly practicing. que a gente deva estar So constantemente it's so praticando. nice that Baba has given E é us tão homework bom que Baba nos deu for essa lição a de whole casa, day tomorrow. pelo menos para um dia completo amanhã. Thinking I'm master Nós almighty. ficamos pensando, eu sou o Master Todo-Poderoso, Elevated. I eu am sou master elevado, almighty. eu sou o Master Elevated soul. Todo-Poderoso, So uma alma our thoughts elevada. keep creating awareness. Então, com um pensamento, eu crio a So consciência. as much we create, Então, quanto mais a gente there is cria, thought, there is power. quando há um pensamento, há poder. That means, let's say, I'm Vamos shaken dizer by que something, I'm eu affected estou by balançando something. por alguma coisa, ou estou Immediately afetado we por say, alguma coisa, eu I am imediatamente master vejo, almighty. It will eu work. sou o Master Todo-Poderoso. Então, isso See vai the funcionar. difference between Vejam a diferença entre practicing awareness praticar essa and that has consciência, become power. e isso se tornou um poder. And other is I know about it. E a outra é, eu I sei don't sobre isso, practice. I'm mas eu não using it, I pratiquei. don't. Eu estou usando isso, And that's what Baba meant that então isso é o que Baba fala. has that blessing. Cada um tem essa bênção, Everyone has that awareness, todo mundo but tem essa everyone consciência, doesn't use it. mas So we nem have to todos use usam it. isso. Então a gente tem que usar isso. And now anything E we agora, hear, qualquer coisa que a gente ouça, will that affect us or not? isso vai nos As afetar ou Baba não? said, Como political, Baba disse, economic, and all different politicamente, types of economicamente, todos os events, tipos diferentes de events or turbulência, situations. ou I situações. always remind myself Eu that sempre I'm lembro influencing. I'm not in Kali. que eu estou na comunidade da confluência, não estou na Cariúba. And we are going to golden age. E nós estamos indo para a idade do ouro. So when you remind it, then you know Então, quando você lembra disso, that você there are sabe circumstances que há that they will not circunstâncias, influence me. mas que não serão My influenciados. karmic account, my As energy, minhas contas kármicas, as minhas everything is energias, different than others. tudo é diferente dos outros. But also the way Baba has Mas também o modo como o Baba nos falou. our lifestyle is such. Nosso estilo de vida é Or tal if not, we have to make it in a way que a gente tem que fazer de uma forma, our simplicity especially. nossa simplicidade é especial. Our food, what we eat during Nossa the comida whole day. pode durar todo o dia. Not É much. muito simples, não muito. So Baba had said, Então, Baba disse Baba will definitely provide dal roti que ele to definitivamente children who are proverá honest and aos filhos que são service honestos of Baba. e que estão a serviço de Baba. So Então, whether which party is ruling, which is opposition não importa qual partido esteja no governo, seja a posição, tudo isso. I remember that Eu lembro India que it is known na Índia, that these Brahmakumaris que os Brahmakumaris everyone, servem a todos. whichever is the ruling party, Qualquer que seja o governo, o everyone. partido do governo, eles servem a Party todos. changes, new O government, partido some muda, have novo no governo e eles servem a todos. Not only that, but Não apenas when, isso, it was prime minister or someone. mas o He was primeiro-ministro ou not alguém, prime minister. He was for few years. So when the program for Rakhi came, então, quando veio para o sisters programa de still hack, call them and as tell them. irmãs continuavam ligando para ele, alguém And que he foi said primeiro-ministro, não when foi I mais. was in E ele office falou, here, quando eu with estava na cadeira, authority, you all came to com a see me. autoridade, vocês vieram para me ver. And now I am not, E agora especially you eu all não come to see estou. me. Mas assim vocês vêm So para kind of me he was very encontrar. happy
Então eles ficam muito felizes e surpresos, Generally, people go when que they are geralmente as power pessoas to vão the seat. para lá e But querem o these sisters poder, come always, mas essas irmãs whether you are vêm in power or not. se você vier no, se estiver no poder ou não. The Então isso é sisters muito elevado. that we should continue to go for Então isso mostra que a gente deve continuar a fazer serviço inviting them at Baba's home for any kind of service. para qualquer tipo de serviço, Especially presidents only for porque 4 years. o presidente é só por 4 anos. President, Eu lembro que um presidente antigo, he went to Hyderabad or somewhere. ele veio para Hyderabad ou algum outro lugar. So whether they are any Então, party is there, quando ele estava lá, qualquer partido any estava lá. opposition they have, E a oposição que eles têm, but we constantly serve them. mas nós constantemente servimos eles. Whether it's festival of Diwali or Se for festival de Diwali ou Raksha Bandhan, a gente convida eles. so what I'm saying that Então, o que eu estou dizendo é also we que have to be careful nós temos que ter muito cuidado not to talk about de não falar sobre heard some places que eu ouvi em alguns lugares divide the family e não dividir a família, agenda of different political porque parties, por causa da agenda de alguns políticos, especially the instruments especialmente os instrumentos centers. dos centros, Because actually both porque na verdade ambos, Kalyug, a Kali Yuga é Kali Yuga. whatever promises anyone makes, Quaisquer promessas que alguém faça, it's not easy to fulfill. não é fácil preencher. Yeah, but some are very constructive. Sim, and mas alguns são muito directly construtivos. get affected. I don't think we did. Mas eu não acho que a gente conseguiria fazer. So any kind of disturbance Qualquer tipo de distúrbio doesn't really affect our life, should not. que não afeta a nossa But vida if não we deveria. mentally take it E se a gente aceita and isso carry this mentalmente fear, e limpa este medo, what's going to happen then? What o is que vai next? acontecer? What's the future, you know? Qual é o futuro? As Baba said, disturbance. Como o Baba disse, os distúrbios da mente. We have to be careful. Nós temos que ter muito cuidado. Allow those influences Não permitir essas influências de changing situations in the mudar world. situações. Baba has given us one task. Baba nos deu uma tarefa, To everyone. dar sakash a Give todos, good wishes to everyone. dar bons votos a todos. Because Porque in the Lokik world, no mundo Loki there is a lot of influence, right? há muita influência, But not on us. mas We have não heard the sobre nós. story Todos nós ouvimos a história Brahma Baba de Brahma Baba partition of country. durante a partição. At that time, lot was going on. Então, naquela época, muito estava acontecendo, Physically, emotionally. fisicamente, emocionalmente. That Baba told children, if you are in Mas soul Baba disse aos filhos: se você estiver na consciência look at you. e estiver com Baba, ninguém pode olhar para você. No one can touch you. Ninguém pode tocar você Because para fazer algo. Isso é verdade. quite a long time this situation Há continued muito tempo a for situação division of the continuou country. com a divisão do país. And when it's the religious one, E quando há os religiosos, it became not only country but isso se tornou não apenas um país, two religions. mas seriam 2 religiões. It could become very Poderia se tornar muito, not very good, ugly, right? não muito bom. But Baba's children, Mas os filhos de Baba, then even when e they mesmo wanted to leave the country, quando eles querem deixar o país, the local government was o able governo to help local foi capaz de ajudá-los. them. They gave them a ship, they gave Eles them deram a eles 3 months, few months, 3 meses, alguns meses de grãos. They have something to eat. Então, tudo eles tinham coisa para comer. Eles tinham algo para usar. It's in
amazing that how it É muito happened. incrível como isso tudo. So we look at Então, the nós time of olhamos para Brahma Baba, we don't a have época de that much Brahmababa. upheaval. A gente But não what tinha we tanto know, tumulto naquela época. Poderia it can acontecer. happen anytime, E anywhere. aquilo poderia acontecer em qualquer But época, em qualquer internally we lugar. know Mas Baba internamente will nós keep us sabemos safe. que Baba vai nos Baba will manter reach us where we have to go. seguros. E Baba Ele vai will levar-nos provide aonde a gente for tem us. que ir. Ele vai dar comida suficiente para nós. And whatever in the way, E spiritually, qualquer coisa que physically, esteja no caminho, espiritualmente, we are fisicamente, at confluence stage. nós We estamos na are idade da definitely. confluência. I always remind myself, Eu sempre me lembro. world is descending and we are not. We are Os ascending. outros estão descendo e nós não, nós estamos So subindo, think of ascendendo. your Então pense sobre sua fortuna. think of your moments Pense at confluence stage, seus momentos da idade da elevated, confluência, elevados. but also create the awareness, Mas também cria consciência. and that awareness definitely will E essa consciência bring the power definitivamente also. vai trazer o poder também. So remember tomorrow, Então lembre amanhã, Master Almighty, remember sou that Master I am Todo-Poderoso. Lembrem elevated que as soul, and almas elevadas. color yourself so that sanskars Então, become divine. se coloram, né? Façam So colocam we in solitude cores em become vocês, and para que os experience caras sejam concentration. divinos, estejam com solitude com Baba e experimentem concentração. Om Shanti, welcome to our Shanti, teaching. bem-vindos ao Jornada Chit Vyakti. exploring together Chit the Chat, depths of Baba's wisdom. explorando junto as So profundezas welcome, do dear conhecimento de angel Baba. brother Eric. Então, bem-vindo, irmão Eric. Nós estamos prontos? Sim, eu estou pronto. Saudações amorosas para todos. E ontem, o Vyakti Parivar Mandy parecia parecia que eu estava em outra região, a região da Vyakti Parivar. E Didi explicou para nós que a Vyakti Parivar está criando uma nova dimensão no mundo novo. Então, há efeitos da nossa discussão sobre todos esses puris. Então, eu perguntei no e-mail se a gente estava criando um puri e que a gente poderia se encontrar fora do Zoom. Aí ela falou, não, eu não posso criar essa área. Uma irmã veio à noite e cozinhou para alguns convidados e ela me trouxe alguma coisa. E ela falou que eu trouxe alguns puris para mim, mas você tem que pôr na tostadeira antes de comer. Eu fiquei confuso e disse, esses puris, os puris reais, não a religião. É uma piada que vai ser difícil de traduzir aí, enfim. Então, se você está ok, a gente pode continuar com a nossa memória daquela época, mas eu tenho uma pergunta. Mas você disse que as regiões de Brahma, Vishnu e Puri, e a gente ouviu sobre a região de Dharanraj. Você tem alguma nova informação sobre isso? Eu não sei sobre Dharanraj. Se existe a região de Dharanraj, qual é o seu entendimento sobre Dharanraj de Puri, essa região de Dharanraj? Or is he not going to be involved with that? Or I was curious. What I understand that O que eu entendo é que only one Puri now, right? Not three. só há uma alma. That's where Dharamraj Puri means. See, when souls are going Então, to quando as almas estão indo para o mundo incorpóreo, elas passam o mundo sutil. E quando elas estão passando, ou se elas têm qualquer, meu sentimento geralmente é que todos estão acertando as punições
e sofrendo o que acontece antes deles subirem. Então, eles haverá punição, sentimento de sofrimento, e não estará na região sutil. Esse é o lugar onde há pureza, mas porque todo mundo tem os acertos, então se há alguma impureza sutil, não punição, é automaticamente alcançado na região sutil, na frente de Baba. E vai ser naquela época da Dharanraj. Então eu acho que é apenas que cada um levará no final é o amor de Deus. Então, nada estará lá como arrependimento. Então haverá uma purificação. Se você encontra um lugar secreto, na primeira vez onde eu fui para frente de Baba, eu encontrei ele e eu senti que a minha impureza estava sendo tirada completamente. Então eu poderia dizer que isso vai acontecer. Então você não pode chamá-lo de Puri, mas os três estavam lá. Então o espaço era dividido, mas só havia um. Então não haviam Puris regiões, mas havia todo um espaço que se chamará Dharanraj Puri. Então Dharanraj realmente significa Dharan é religião, Raj é o reino da religião. Mas como as pessoas conectam isso com o juiz supremo? Um juiz supremo significa julgamento final, certo? E esses são conceitos diferentes. Então, por que sentir que Dharanraj é muito bom? É como se no final, qualquer fraqueza, qualquer coisa está lá. E você vai lá. E você vai para casa. Porque é por isso que todas as pessoas têm amor por Deus. Mas esse medo foi criado. Não é original. Nós sempre queremos que as pessoas sejam boas e a gente planeja isso. Então a gente continua falando sobre punição e nós sabemos que Baba não vai punir seus próprios karmas. Então se você tem energias negativas, qualquer coisa que você tenha com vícios, você vai sofrer automaticamente. Não é que Baba tenha que dizer, você fica bravo 10 vezes. Então dê punição, tenha 10 vezes punição sobre raiva. Não é assim que funciona, esse é o meu sentimento. Mas todo o universo, as contas kármicas, os elementos, eles foram feitos de tal maneira que eu não estou... Todas as pessoas sofrem muito. Então, quando a gente vem para Baba, uma coisa que Baba diz, sem sofrimento. Não apenas não dê sofrimento, mas não tome sofrimento. Então, Baba nos remove da tristeza, do sofrimento. Não é que ele causa tristeza, sofrimento, punindo. Então, todos nós podemos pensar sobre isso, mas o meu entendimento sobre punição é completamente diferente. Eu sinto que Baba diz, amor de você vai ser punido. Então haverá punição. E algumas pessoas no cristianismo eu vi, mas eu também estava pensando que nesses dias algumas das religiões, e a gente estava muito olhando para quaisquer coisa que eles fazem como renúncia a muito sacrifício. Não usar nenhumas roupas no inverno e muitas outras coisas. Uma mãe que a gente tem então há muito sacrifício. Então
Você nunca pode ver as faces da sua mãe, da sua família, depois de 3 anos de renunciação. Então eu pensei, isso não é necessário. Você pode estar com a sua família, eles vão ficar felizes. E eles vão começar a pensar sobre você, ou you can only eat while standing, or so many kinds. And I was então yesterday thinking, ontem eu estava why not pensando, all that, people can live a very normal life and still belong to God, still can do a lot of service, So these concepts really are taken in a many, many different ways. I think there's of course, eu maybe acho you que, didn't have that claro, experience, talvez você nunca teve essa but it experiência looks de like dar it a because Rajpuri you mentioned many cada times ciclo, that porque você you disse have a muitas vezes que relationship with você tem um bom Dharamraj, relacionamento and it com has Dharanraj. inspired me to Isso me inspirou make a appointments with him and fazer to compromissos com get to ele know him a little bit better e before we conhecer um leave. pouco And melhor, I ser shared and I amistoso. followed the advices as Então well. eu segui os But conselhos like muito Baba says bem, in the Murli mas many quando o Baba times, diz nas Murlis that if you muitas make vezes, mistakes, the que se repentance will be so strong cometer that it will erros, be like, o arrependimento vai he ser uses tão grande. expressions sometimes that are Ele very, very usa a strong. expressão que às vezes vai ser muito But forte, que a dor I won't será curta. describe it, but there was many Eu não vou ways descrever, you can mas describe it. He ela says a tribunal tem muitos almost. modos fortes para So descrever Ramesh, haverá what um is your tribunal. understanding of what Então, is qual é this o seu tribunal entendimento will de sit? como esse So tribunal será before we feito? go to Dharmajpuri and Antes da gente January, ir para who Dharanraj is on the Puri, então tribunal, so você we can tem, maybe contact them in sabe como advance que a gente pode and arrange something. arrumar We alguma don't need to coisa? contact, they know us, right? They know already. They're waiting for us. Eles já sabem quem nós somos, eles já estão esperando por nós. Yeah, it's a big question, but Do you want to take it another time and we can stay on 1969 for yeah, tonight? that will be great. Okay, so Não we vai can responder a pergunta agora, porque a pergunta é muito for longa. another Então, time. ela vai But for perguntar depois 1969, sobre the isso. question I had for you was, Então, em can you 1969, a explain pergunta que eu a tenho bit para the você é que se role of você pode Dades? explicar um pouquinho sobre o papel das Dades, Because I think many of us heard that que eu acho que muito nós at the ouvimos end, I mean, that in no final 1969, em she was Brahma 1969, Baba's ela daughter-in-law. So I think she was the era daughter a of filha de Brahma's Brahma Baba. brother. Eu acho que ela era a So filha she's do the irmão de Brahma. daughter-in-law of Ela Brahma's era brother, I think, that is Satya. cunhada de Brahma Baba. And we read and I read again today on the official website that she was kind of in charge of trans E eu messengers. li que ela era a responsável pelos mensageiros de transe. E ela renunciou o papel de ser o médium do Baba. Em 1969, ela achou que ela não seria. E aí ela sugeriu Dadi Guzar. Então, você lembra a época que houve alguma tentativa através de nós e Baba veio através dela? Então, depois de 18 de janeiro, você lembra essa época ou ela era muito humilde e decidiu não ter o papel de ser o médium de Baba? Você lembra disso? Not medium, but Não Dadi médium. was Baba's As personal Dadi Chatri messenger. era So whatever a Baba transmissora pessoal de Baba. Então, qualquer whether coisa it que is Brahma Baba traveling or somewhere, estivesse trabalhando em viajando em algum lugar, so she will go in trance. então ela iria em Baba, you transe cannot go. e Baba falava, will Baba, send você someone. não vai, Baba, nós vamos My mandar novamente. experience also with that Então, Santri was a minha experiência when I com o Dadi started Santo going é in que quando eu trance. comecei a ir em transe, So because her por causa dela, trance was so often that eu so acho I que told her aconteceu depois disso. Então, because she used to go so often. ela costumava ir She was appointed as personal trance messenger. e ela era a mensageira de transe When I pessoal de went Baba. first Então, time, quando eu fui a I primeira didn't know. vez, She eu was não sitting sabia. on that Ela bench. estava sentada naquele So Baba colchão. must have told her, you also go. And see E Baba disse, você também how vai. she goes, how E she veja onde ela foi. I was told later on. Então eu disse depois So she que followed ela me seguiu. you will be surprised. Então Those você vai ficar surpreso que aquela if época, I'm going from here, se eu tivesse I'm passing the sky and all that. passando o You will céu be lá e tudo surprised mais,
nós costumávamos ver nos outros, uns aos You will outros. see this one is E carrying nós vimos, esse aqui está carregando fogo. and it's so interesting. Então é muito interessante. Então ela, Everyone is laughing even here. todo mundo está rindo aqui. Eu estou tentando não rir, mas é fascinante, é uma coisa But what fascinante. I'm saying is real. Então o que eu estou dizendo é real. Eu estou dizendo Now que that is not going in agora trance. It's não very há, common. não é mais comum ir em transe. Also, there are three types Mas of também há 3 tipos de like when mensageiros I de start transe. going in Quando eu trance, comecei a ir I em will transe, only see everything, eu apenas via you tudo. know, not understand much, but just Não see entendia, mas apenas via. dreams, see whatever. Então eu via quaisquer coisas. So they call it having the Então eles visions. chamavam ter visões. Second type of E o segundo trance tipo messengers who take de messages, mensageiro de transe but é aqueles que they're têm, not able to bring the que message. recebem as mensagens, mas não But conseguiam accurate trazer. ones like Dadi Mas Gulzar os and precisos, Prabhupada como Dadi Guzar, take message, naquela bring época, the answer also. traziam a So mensagem para Santri nós. Dadi, Dadi Gulzar, Então, Santridade e Dadi I Guzar, also later on, eu também depois, because it's like third stage, porque isso é final como o stage, terceiro estágio. you Esse take estágio message final, and bring message. quando você leva a So mensagem e Santri traz a Dadi mensagem. Então, was the Centridade one who used to check out for all of us. era aquela que Are we costumava going or conferir what onde nós extent we are? estávamos indo e qual extensão nós Very, very estávamos indo. interesting. Muito When interessante. Brahma Baba became E aware, agora, quando o Brahma se tornou actually there avyakta, was no one. na verdade, não havia ninguém. Dadi Gulzar was E, official e transmitter. Dadi Guzar She was era personal. uma mensageira She transoficial, never ela era offered pessoal. both Ela nunca tinha to oferecido bolo Santri na Dadi. classe. Santridade. Dadi Gulzar, even during time of Dadi Baba, Guzar, was mesmo the one durante who was bringing the ela message. estava aqui, ela So trazia many different mensagens. roles. Então, So acho que when são Brahma diferentes Baba became papéis. aware, Então, quando o there Brahma was se a tornou person avyakta, não haveria not medium. ninguém para fazer mensagem de And transe. so she Então, kind of, ela meio when que, it was announced that Dadi Gulzar will be the trans messenger, quando foi anunciado que Dadi Guzar and seria a Baba mensageira will de be the transe medium, e seria medium, Baba will speak through Dadi através Gulzar. de Baba falaria de Dadi I Guzar, think everyone just acho accepted que and todos they apenas followed. aceitaram e ela aceitou That isso. is what they say that Então, actually eles dizem que, na verdade, naquela when época, it was declared that Dadi quando Prakash foi declarado que Dadi will be the head Prakashimani of organization, seria a chefe and Brahma Baba gave head to Dadi da Brahma Kumaris, e ele determinou ele como sendo a Shantadadi chefe. could have said, Então, Nimo Shantadari poderia ter, eu sou a I filha, have the right. e eu tenho She direito. was E very ela strong, lovely, era muito forte, amorosa, a lot of spiritual e attraction. tinha muita She atração could have said espiritual. also. E ela poderia ter falado She isso, didn't even, mas ela não fez as isso. if it's fine. She said, very good. Ela falou, tudo So bem, people muito were bem. amazed that Então as pessoas suddenly ficaram in India, all surpresas the gurus, que na Índia todos os gurus, their sons, se tivessem they filhos take the ou throne. filhas, eles There tomariam o was no trono. power struggle in the sense of whether E it was ele, Santri Dadi or Deval Shraddha Dadi. They didn't say anything. eles não disseram That's the nada. beauty. Então essa é a grande But now, beleza. it's so interesting when É muito interessante quando even when in the management committee my name came up mesmo and everyone was so happy and todo mundo estava muito yes, feliz yes, e dizendo sim, sim, this is first time, nobody, don't essa é a worry, primeira vez, não se why preocupem. not this one or so it's like you get all the votes there. É But como se você tivesse it todos os votos shows lá, that mas o que está lá que it's acceptance. é a aceitação? Same is like when I think of Mesmo é quando eu penso Dadi sobre Prakashmani and then Dadi Dadi Gulzar. Pakashimani, depois Dadi Guzar, There ou was a kind of acceptance, havia um tipo de So aceitação. Santri Dadi also Então a Shantridade também accepted, like aceitou, como some in India definitely could have alguns ainda accepted, definitivamente deveriam, but most of them, mas and some a maioria who were deles already there e alguns que já should estavam have lá been promoted.
eles poderiam ser I was promovidos. kind of propagating lot for that. Even E someone called me that if this word name came, you must vote. I said, of course I will. But it went different. But actually, no one objected, and those who were candidates were already aqueles there que eram serving, and candidatos estariam lá servindo. very respectfully Então, muito interacted with respeitosamente, each other, nós and interagíamos uns com os outros e dizíamos still when olá we now, e when aceitávamos. we E go, mesmo agora, the role which quando we nós played vamos, in os meetings and papéis que nos everything. foram dados, os So I think encontros e tudo mais. it's Então, acho que é Baba's drama or É o whatever. baba, o drama, ou These qualquer things coisa que happen seja. within Todas our essas coisas tradition acontecem com without reconhecimento, opposition in the sense of sem respect. oposição, no sentido de And respeito. Que what else to say? So Sadri não Dadi sei mais o que dizer. Então, definitely essa centridade accepted the role of definitivamente Dadi aceitou o papel Prakashpuri and de Dadi also Prakashmani e Dadi também Guruzar. Dadi Luz. But you don't remember if Baba Você não se lembra spoke se to Baba her. He falou didn't através dela? use her as a medium Ele não usou ela on como médium. 21st or before Quando between ele 21st and veio 24th of antes ou February. antes He didn't do use 21, Daddy for ele speaking não as usou a santidade translator. para falar como mensageiro de trânsito. No. Yesterday we have Ontem about nós tivemos sobre messages of 30 days. I was thinking mensagens to translate. e eu estava pensando em traduzir, After program, we were então reading 4 or 5 a very gente good estava messages. lendo But 4 ou many were 5 for Dadi boas Guruzar. mensagens, mas todas eram de Dali Luzar. I read some of them, so it's very powerful and É it muito must have been poderoso. magical. Então deve ter sido mágico At the time, it must have been naquela época. completely different. Deve ter sido completamente You, diferente. and then, yes, you Todos mentioned vocês, e sim, ela mencionou as Bíblias, people, but I'm sure 70, 80 pessoas, amongst all mas eu those tenho 700, certeza you were just a few que vocês eram close poucos, to the real muito discussion of próximos what was das happening and discussões reais sobre o que estava maintaining it, like you acontecendo, said, respectful. manter And the isso de last uma thought forma I had was asking respeitosa. E o you, último pensamento I que eu mean, tenho you que knew com Daddy você, Prakashmani se well você sabia que Dadi before Prakashmani, he passed antes away de Baba in deixar Rio o de Janeiro. corpo no Rio de There was, Janeiro, of course, that então amazing moment haveria when he um held momento her hand, incrível que ele segurou sua mãe, a mão dela. Você transformation in viu Daddy Prakashmani. transformação em Dadi Prakashmani Afterwards, as was, for depois me, I was disso. thinking when Então, para mim, eu you estava covered the pensando, election of the Pope eu cobri a twice, eleição do Papa duas vezes. before becoming Pope, E antes de just se tornar cardinal, Papa, é and there were apenas so um many cardinal. cardinals, and then the Então, há one muitos who became cardinais. Pope Então, aquele que se tornou changes Papa, after a ele while. It's like muda depois de um power tempo. comes into É him. como se o poder viesse Did nele, you see alguma a coisa. transformation in Você Daddy viu uma Ji after transformação em Dadi that Ji moment, and she depois daquele something momento, happened to her, or que algo aconteceu com ela? You are not É for a como place or se few você people. You are for não everyone. estivesse em um You lugar are para for a algumas whole pessoas, você está lá organization. para That todos, kind of você está lá para unlimited. todos. Something Então isso é happens ilimitado. and you Então, start seeing uma everyone. coisa acontece, você começa a ver todos So Dadi Prakashmani como, was in Bombay. como seus... It's limited Ela still. estava em Mumbai, Me então or even everyone respected. todo And mundo respeitava ela. so she Então was not like for ela era everyone, muito for whole. como So as soon as she became that, para it's todos e like se tornou uma now, chefe. like you could E feel assim que ela everyone se around tornou her. isso, você quando ele conseguia sentir a mudança no amor dela There was automaticamente. a big change. Sim, houve uma grande mudança. I know it's maybe happening to you too, no? Eu sei que isso talvez esteja acontecendo com você também, né? We feel something is happening to you Nós as well. So sentimos que algo está it seems acontecendo like com it's você também. the role in drama Então that parece que é o helps with the role, papel maybe. do drama. Extra Isso vem help com o from Baba for papel, sure. uma extra ajuda de Baba, Because com it's certeza. not, Porque não é, now I realize not a agora eu responsibility to percebo que love não é uma everyone. responsabilidade ter It's amor like por now you todos. are seeing everyone, every department, Agora every você person vai ver todos e recently cada pessoa write to us recentemente. their Então as situation pessoas or escrevem para nossas situações and we ou try not to do directly, e a but gente try tenta to não fazer isso diretamente, a tell gente people tenta and see who chamar can os be locais affected, e ver quem can está you no help to comando. resolve that. Você pode ajudar essa alma a fazer isso, Yeah, aquilo. yes, Então, everyone can sim, approach you, anyone can todo come. mundo pode se aproximar de Any little você, thing todo mundo we pode vir, try to help. ou qualquer coisa And pequena, we grande always, coisa, it's a not gente by tenta. job, but nothing is not by job. But
we take care of spiritually and E also nós tomamos conta make espiritualmente e também a system isso também é instead of us um going sistema. Então, ao invés da gente ir direto, nós apenas vamos até através do sistema, e se o sistema não funcionar, eles perguntam como se sentem e tudo mais. We're happy that I'm sure Nós your estamos felizes levels que are increasing, você but tem, we still want to todos estão maintain our aumentando, status então a of gente being quer manter o nearest nosso and dearest. status So de we'll hold on to próximos e that queridos. position Então a gente vai next to you segurar essa and posição claim próxima that disso role of being nearest and dearest to e you, dentro desse papel. even if your love goes for everyone in the world. So we'll be next to you again for a while. So thank you again so much for Obrigado taking us novamente magic por nos moments. I levar really enjoyed nesses the momentos lessons, the mágicos last conversations that we incríveis. had. It's E eu really aproveitei muito as últimas gave conversas que a gente an teve. experience to be Isso nos deu on the 18th experiências of January de very estar no 8 de easily, janeiro. anyway. So very big thank Então, you for being open and sharing from your heart what is in your heart. So thank you. It was very lovely. Thank you, foi Mani. muito bom. Muito obrigado. Thank you. Mhm. Thank you. Om Shanti. So for tomorrow we will keep the thoughts Para amanhã, os and I am a pensamentos. soul with elevated sanskars. We'll Sou be uma alma com practicing sanskars Yoga Vidya. elevados. I am a soul with divine sanskars. Eu sou uma alma com sanskars My divinos, original and eternal sanskars are very elevated. que são muito elevados. Whatever ordinary sanskars I have, the Quaisquer sanskars ordinários are comuns que eu becoming tenha, divine eles by estão being se tornando colored divinos with the color of God's company. e serão coloridos com as cores das companhias. And the thought to keep is E os pensamentos para in order manter to é transform my ordinary sanskars, para encontrar which I meu, need to pay attention to. para transformar meus sanskars, o que eu tenho que prestar atenção? What special effort must I make for this? Quais especiais esforços eu posso fazer por isso? And the signal I've yet to look for Viagem signal into this world. nesse Everyone mundo. is very much troubled Todo mundo tem by the muito upheaval problema of politics, com the tumultos value nas of everything, políticas, the currency, no valor das the coisas, suffering of na karma and política, o religion. sofrimento do karma e na religião. To protect yourself from Para this, se proteger disso, imbibe assimile a concentration, concentração e seja aquele be que fica one em who stays in solitude. solitude. Ao estar em solitude, você facilmente By being in ficará solitude, concentrado. you will easily be concentrated. Om Shanti. Om Shanti.